Quando eu falo isso, o empresário às vezes bota a mão na cabeça, Tederaldo, me peça tudo na vida, mas não me peça para eu me aprender a vender. Eu digo, mas é exatamente o que você tem que fazer. Você é empresário, que está me ouvindo, empresário agora, você não tem como fugir dessa missão, a não ser que você tenha um sócio. Se você tem um sócio, esse cara ou essa cara é boa em vendas, ou ele é bom em vendas, e vocês dividem aí as atividades da empresa, tudo bem, nesse caso, tudo bem. Né? Fora isso, você não pode abrir mão de se tornar um bom vendedor, porque o dinheiro é seu, a empresa é sua. Você tem que trazer dinheiro novo para dentro da empresa e você tem que fazer isso. Você vai desenvolver a habilidade, que talvez seja a mais importante de todas, junto com a gestão, para que você tenha um negócio lucrativo e para que você tenha dinheiro em caixa. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui mais uma vez com o nosso amigo Tederaldo Júnior, e o tema de hoje é: por que as vendas são essenciais para você ter uma empresa lucrativa? Mas antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu queria convidar você que está nos ouvindo aí, nos assistindo pelo YouTube, para curtir e compartilhar esse podcast. Bom, Tederaldo, hoje nós vamos falar de vendas, né? Eu sempre ouvi falar que vender é a coisa mais importante para quem quer ter uma empresa lucrativa. Isso é verdade? Sem dúvida, Matheus. Para quem está nos ouvindo aqui, né, empresário e empresária, as vendas são provavelmente o elemento mais importante que a empresa tem, porque a gente não consegue ter vendas e, ao mesmo tempo, ter lucro, né? Vender e ter lucro são duas coisas que estão completamente relacionadas, assim como vender e ter dinheiro em caixa também são coisas completamente relacionadas. Então, é uma atividade que a gente precisa priorizar ali, acima de tudo, é vender. Entendi, Tederaldo. Acredito que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto hoje, mas eu queria saber de você, se o empresário tem consciência de que é necessário vender para gerar lucros e ter dinheiro em caixa. A princípio, sim, né? Porque é uma coisa muito lógica isso que se passa na cabeça de todo mundo que tem uma empresa, né? O dono sabe que se ele não botar dinheiro novo para dentro, ele não consegue ter lucro, não consegue ter dinheiro em caixa. Apesar disso tudo, na prática, ele não demonstra priorizar as vendas como deveria. Quer dizer, uma certa contradição. Ele fala o tempo todo que as vendas são prioritárias, né? Como você me perguntou, é lógico que a gente pensa assim, mas não é o que a gente observa ali, o que ele, assim, a ação dele no dia a dia, sabe? Entendi. Não faz muito sentido não, mas se ele sabe que as vendas são importantes, por que ele não dá essa prioridade para as vendas? Ele foca em alguma outra coisa? Porque se a pessoa, o empresário, quer ter lucro, mas se ele não vê esse lucro, está cometendo um erro aí, provavelmente está vendendo pouco. Por que ele não dá essa prioridade para as vendas? Veja, o pequeno empresário, até onde eu observo, ele tem um foco muito grande no produto, sabe? Ele acha que a coisa mais importante da empresa dele é o produto. E aí, essa é um motivo pelo qual ele foca demais no produto e não foca nas vendas, não é como ele deveria focar, sabe? Uma certa crença de que se ele tiver um produto excelente, as vendas vão acontecer naturalmente, entendeu? É uma coisa mais ou menos por aí. Enquanto a gente sabe que isso não é verdade, né? Você pega um produto como, por exemplo, até a própria Coca-Cola. Né? Tem refrigerante que seja melhor do que a Coca-Cola, para quem gosta de refrigerante. Eu digo, mesmo para quem não gosta, mas reconhecidamente é o melhor refrigerante do mundo, né? Então, mas mesmo assim a Coca-Cola investe bilhões de dólares em marketing, publicidade. Para você ter ideia, em 2020 eles investiram 2,7 bilhões de dólares, quer dizer, quase 3 bilhões de dólares. Né? E olha que isso foi em 2020, olha que em 2020 eles diminuíram bastante o investimento por conta da pandemia. Estavam falando que em 2021 eles iam dobrar esse investimento. Estão falando aí de, sei lá, quase 5 bilhões de dólares. Se a Coca-Cola faz isso, que tem um produto que reconhecidamente é o melhor do mundo, né, quando se fala em refrigerante, quanto mais
o pequeno e médio empresário. Mas então eu acho que uma das causas, né, você está me perguntando, porque apesar de saber que as vendas são tão importantes, ele não prioriza como deveria, é porque ele foca excessivamente no produto. Mas ele focando nesse produto dele, não é assim que os lucros vão acontecer. Ele dá prioridade a tornar um produto dele o melhor do mercado para vender muito mais e esse lucro vir. Então, essa seria a lógica que se passa na cabeça dele, porque o que você me perguntou tem uma lógica total, né? Será que a Coca-Cola não se vende sozinha? Se fosse assim, eles não investiriam 2,7 bilhões de dólares. Você precisa, o empresário, você, empresário e empresária que está nos ouvindo, você precisa ter uma combinação dos dois. Você tem que ter uma combinação de um produto que seja bom, não precisa ser o melhor produto do mundo, não precisa ser uma Coca-Cola, né? Porque quantas Coca-Colas tem no mundo? Só uma, na verdade. Então, não precisa ser uma Coca-Cola, mas precisa ser um bom produto, mas isso não é o suficiente para você vender. Você tem que ter também um bom processo de vendas, tão bom quanto o seu produto, sabe? É um equilíbrio entre as duas partes. Senão você realmente não vai conseguir vender e ter lucro adequadamente. Até você pode vender, mas não vai conseguir ter uma venda de fato lucrativa. Entendi, Tedrado. Isso acontece até mesmo com a própria Apple, né? Eles têm um excelente produto e eles vêm com força no mercado, fazendo propaganda, fazendo de todo jeito você colocar na sua mente que aquilo é o melhor produto do mundo, mas é aquilo que você falou, não é só o produto ser bom, eles têm que fazer a propaganda deles, o marketing deles, né? Exatamente, Matheus, exatamente. Tem vários exemplos. Você trouxe um outro que é a Apple. Você tem a McDonald's, né, que você viaja pelas cidades europeias também, americanas, o tempo todo você vê o logo deles, está passando naquelas highways, você vê o logo da McDonald's o tempo inteiro, eles têm um logo alto, né? Você sabe disso, eles têm uma plataforma que eles deixam o logo bem alto, então é marketing maciço, né? Propaganda na televisão, na McDonald's. Ora, a gente se pergunta, mas por que a McDonald's precisa fazer isso, sendo, né, uma... Pois é, porque todo mundo precisa fazer isso. Apesar de você ter um produto excelente, então você, empresário, você precisa combinar os dois. Não pode confiar no seu produto achando que ele vai se vender sozinho, porque nenhum produto se vende sozinho ou, né, se vende em uma quantidade muito menor do que você poderia vender ou se vende de forma menos lucrativa, né? Entende? É uma questão de movimento que a sua loja vai ter, né? Quanto mais movimento, na teoria, mais lucro. Entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, Taderaldo, o empresário ele não prioriza as vendas por falta de conhecimento do marketing, do peso que o marketing traz para a empresa dele, né? Dos produtos, das propagandas, né? Mas existe algum outro motivo que ele tenha que não faça ele priorizar as vendas? Veja, eu poderia falar em dois outros motivos. O primeiro motivo é que o empresário não gosta de vender. Mas espera aí, você acabou de dizer que ele reconhece que as vendas são importantes. Mas é uma coisa que as pessoas, de maneira geral, não gostam de vender. Por uma série de razões, o empresário, o pequeno e médio empresário, é um deles. Ele não gosta de vender. Ele acha que está fazendo alguma coisa errada, sabe? Que, de novo, o produto por si só é tão bom que ele não precisa vender para ninguém, não precisa sair por aí vendendo. Fica meio constrangido, aquele receio que a gente tem de ouvir não, né? Nós, como seres humanos, não tem receio de ouvir não, né? E, então, assim, tem um certo constrangimento mesmo, um certo embaraço quando ele vai vender, não gosta de sair, cair em campo para vender. Esse é o motivo principal. Ele prefere ficar na zona de conforto dele, que é cuidar do produto, ficar em casa ali, sabe? Na segurança da caverna dele, que seria a empresa, fica lá quietinho, e em vez de se aventurar, né? Se aventurar no sentido positivo da palavra, porque é sempre uma aventura quando você vai vender, não tem garantia nenhuma que as pessoas vão comprar de você, né? Bom, esse é um motivo, eu diria, que é extremamente forte, né? Porque quando você tem medo, né, Matheus, de vender, quando você tem vergonha de vender, o medo é uma das coisas que mais nos imobiliza, né? Tem coisa que imobiliza mais a gente do que o medo? Tem, né? Então, Bom, um outro motivo, muito comum também, viu? E é o tal do efeito sanfona, né? Vou explicar isso melhor. O efeito sanfona é o seguinte: o empresário está pequeno e ele se queixa
Federaldo, eu estou pequeno porque eu não consigo vender, eu não consigo atrair clientes. Né? Quando um aluno entra novo no método, aqui com a gente, no treinamento, a primeira queixa dele, número 1, aliás, tem 2 queixas. Estão juntas. Financeiro, ele se queixa que tem problema financeiro, não sabe controlar nada financeiramente, que o caixa está com problema, e se queixa também de que as vendas estão baixas e que ele não consegue atrair cliente. Queixas campeões, né? São essas 2 queixas. Assim, então, é interessante isso, porque ele se queixa de um negócio como esse, que, né, não consegue vender de forma nenhuma, e aí, quando ele começa a vender, ele não consegue atender a demanda. Entende? Quer dizer, ele se queixa das vendas, aí eu mobilizo ele, motivo ele, ensino ele a vender, aí ele começa a vender. Quando começa a vender, eu aviso ele, viu? Ó, quando você começar a vender, você vai tender a se assustar com a demanda, porque o método vai funcionar, gestão 365, né? E você vai ter uma demanda maior que você imagina, e você precisa cuidar de outras coisas. Eu explico, né, a questão da gestão da demanda, da gestão da empresa como um todo. E aí ele vive muito efeito sanfona, entende? Ele vende, e aí, quando vende, não consegue atender a demanda, e o que ele faz quando ele não consegue atender a demanda? Adivinha, ele para de vender. Aí, quando para de vender, daqui a pouco ele não tem mais a quem atender, o mercado que parou de vender. Né? Aí começa a se queixar as vendas de novo. Aí volta a vender. Aí a demanda sobe de novo, ele para. Então, é o que eu chamo o efeito sanfona. Essa é uma razão muito, muito, muito forte do empresário. E ele fica, às vezes, assim, mas como é que você quer que eu venda se eu não consigo nem atender a demanda internamente, né? E o que eu digo para todo mundo é: você não pode parar de vender nunca. Tem que vender sempre. Tem que vender para as pessoas certas. Tem que vender para os seus clientes mais lucrativos, né? Para que você tenha um negócio que realmente seja lucrativo, entende? Entendo, muito interessante. Eu não conhecia o efeito sanfona dentro da parte de vendas, não, entendeu? Mas agora a questão que você falou do medo de vender, do medo de tomar um não, é muito real isso, né? Não só a pessoa que vai vender, em qualquer área da nossa vida, a gente tem o medo de tomar um não, né? Mas é assim mesmo que a gente acontece e isso ajuda a gente a crescer cada vez mais, né? Mas vamos lá. Em cada podcast aqui você conta um pouquinho da sua história dentro do tema que a gente tem conversado. E não diferente, no de hoje eu queria saber como foi na sua história a questão das vendas. Você tinha alguma dificuldade de vender? Você priorizava, não priorizava? Conta um pouquinho para a gente, Tederaldo. Uma boa pergunta, porque eu diria que eu tenho 3 momentos na minha história aí, quando se fala em venda. Vou chegar lá, né? O primeiro momento é que eu tenho uma formação técnica. Eu sou formado em ciência da computação. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar tendo uma cabeça de técnico. Não tinha cabeça nem de vendedor, e nem de administrador, nem de gestor. Bom, essa é a primeira fase da minha vida. Tecnologia da informação, sou formado tenho bacharelado em ciência da computação, então fui programador, analista, aquelas coisas todas. Né? Isso até antes de ter empresa. Ainda como executivo numa grande empresa de tecnologia que eu trabalhei. Mas eu comecei a ter um gosto muito grande pela gestão, pela administração. Então, rapidamente, muito rápido mesmo, eu comecei a sair da área técnica com menos de 30 anos, eu diria de forma prematura, né? Eu já comecei a sair da área técnica e fui me dedicando mais à parte de administração, de gestão. Por que isso aconteceu? Eu não sei, alguma coisa que, né, algum talento que eu tinha ali, ou sei lá, as pessoas foram me passando cada vez mais atividade de gestão e eu fui me desenvolvendo como gestor, mas ainda não cheguei na sua pergunta, na questão das vendas. E eu cheguei num ponto que eu realmente estava com um desempenho assim, muito bom como administrador, como gestor. Eu tinha formado uma equipe grande nessa empresa, uma equipe com mais de 70 pessoas. A unidade estava crescendo muito, eu era administrador de uma das principais unidades de negócio que essa empresa tinha, né? Mas eu não tinha me desenvolvido ainda como vendedor, ou seja, eu tinha um problema na minha empresa de vendas, tá? Estava tudo muito bonito, muito bem gerenciado, muito bem administrado, mas faltava o quê? Dinheiro, faltavam vendas. E se eu não fizesse isso logo, eu ia ter um problema realmente muito grave. Até que um grande amigo meu, até conta essa história num livro que eu escrevi, conto em outras ocasiões, porque esse é um amigo mesmo, né? Ele se aproximou de mim, uma pessoa que trabalhava comigo há anos, ele disse: Tederaldo, você precisa cuidar das vendas da sua empresa. E eu confesso que eu fiquei meio
como é que eu digo? Eu fiquei, não sei se é a palavra incomodado, sabe, Matheus? Eu fiquei meio surpreso, né? Porque eu achava que eu estava tendo um desempenho tão bom, e ele me falou, você tem um desempenho muito bom como administrador, mas se você não botar dinheiro para dentro da sua empresa, se você for buscar dinheiro, botar para dentro da sua empresa, em breve a sua unidade, que está tão bonita, vai parar. E ali como é que a gente diz, aquela ficha, né? Aquela ficha caiu, porque era um amigo, ele me disse assim de maneira bem, bem dura, sem passar a mão na minha cabeça, e aí dali eu resolvi realmente. Eu percebi, Matheus, que se eu não fizesse isso, o dinheiro ia acabar, né? Porque ele não era suficiente. As vendas aconteciam, mas não era eu que vendia, eram outras pessoas que trabalhavam comigo. Mas eu sempre digo, né, para quem tem uma pequena e média empresa, que se você, que for o dono, não vender, ninguém vai fazer isso para você. É você que a empresa é sua, né? É você que tem que trazer dinheiro para a sua empresa. E daquele momento em diante, realmente, eu entro na terceira fase da minha jornada, da minha vida como empresário, que logo depois eu abro a empresa, que é me tornar um vendedor. E aí eu estudo esse assunto, me dedico, eu vou para campo, e aí eu começo realmente a dar uma virada nessa história de vendas, né? De me desenvolver realmente como um vendedor e de entender que se isso eu não tivesse feito isso, eu realmente não teria dado os saltos que eu dei na minha vida. Tanto na minha primeira empresa, quando eu abri, que quando eu abri a minha primeira empresa, também uma empresa de tecnologia, eu basicamente, o que eu fazia lá, além de ser o administrador, era vendas. Eu não abri mão mais disso. Não que eu não tivesse vendedores, que eu contratasse vendedores para me ajudar, mas eu estava sempre ali de frente, sabe? Na segunda empresa também que eu abri, que é essa empresa que a gente está falando aqui, que é uma empresa do ramo da educação, né? Que a gente aqui treina pequenos e médios empresários ajudar eles a tornar o negócio mais lucrativo. Eu estou também ali na linha de frente, na área de vendas, sabe? Então, esses 3 ciclos que eu passei na minha vida, eu diria que esses ciclos são até comuns na vida de quem tem uma pequena e média empresa, né? Passar por isso. Tem gente que já começa com uma certa habilidade como vendedor, mas é mais raro. Então, não, você que está me ouvindo, empresário e empresária, não se sinta culpado se você ainda não chegou nesse ponto, mas até, foi boa essa sua pergunta, né? Até ouvindo essa minha história, vai nessa direção, vai nesse ciclo aí. Muito bom, Teodoro, mais uma vez ouvir a sua história, né? E a gente cada vez aprendendo mais com você. Então, eu queria saber agora o porquê que as vendas são essenciais para você ter uma empresa lucrativa. Explica um pouquinho para a gente, assim, tem algum ponto específico que você pode nos explicar o porquê é tão importante as vendas assim? Legal, legal. Até essa pergunta é fundamental, porque é o tema, né, do nosso podcast de hoje, gira em torno dessa pergunta. Bem, veja, eu vou falar em 2 motivos, né? A gente teria mais motivos. Vamos falar em 2, assim, bem claros para o empresário. O primeiro motivo é que, e eu uso muito esse termo que eu vou falar agora, né? Apesar de ser estranho o que eu vou falar, mas é o seguinte, as vendas, elas trazem o dinheiro mais legítimo que você, como dono da empresa, pode trazer para o seu negócio. Porque tem 3 maneiras, né, Matheus, da gente trazer dinheiro para a sua empresa. Você tem uma forma que é você ir num banco, tomar um empréstimo, né? Ou um sócio colocar dinheiro na empresa, capitalizar a empresa, né? E ela ele faz um aporte de dinheiro na sua empresa. Essa é uma maneira de você fazer. Só que isso não pode ser toda hora, né? Porque né, você vai tomar empréstimo toda hora no banco, você vai ir para um sócio, não tem como, né? Segundo motivo seria você ter aplicações financeiras na sua empresa, você guardou dinheiro, você tem aplicações financeiras, como as grandes empresas têm, isso. E uma parte da remuneração delas, eu não sei se você sabia disso, mas essas grandes corporações, elas têm muito dinheiro aplicado, e parte da rentabilidade delas vem disso aí. O primeiro lucro que a Uber deu na história dela foi por conta disso. Agora ela não deu nenhum lucro operacional, ela deu lucro por aí. Você falou no último podcast sobre isso. Quem quiser assistir, volta aí, você vai entender melhor. Exatamente. Não foi bem de aplicação financeira, mas foi de algo de uma operação no mercado. Bom, foi. Né? Esse seria o segundo motivo. O terceiro motivo, qual é? É você trazer dinheiro com as vendas. Com o seu esforço, com o seu produto, com o seu, né? com o seu processo de vendas. Então, esse é o dinheiro melhor que ele tem. Tá? É o dinheiro mais barato também do que os outros todos. Mas tem um esforço todo para desenvolver o produto. Você está falando que é o mais barato, Federal. Tem um esforço todo para vender, mas mesmo assim, ele é mais barato que os outros 2 juntos. Bom,
primeiro motivo, né? O dinheiro é seu, é fruto do seu esforço maior. E esse dinheiro que ele vai virar lucro, né? É o dinheiro mais lucrativo também que você tem. Ele vai se tornar lucro, ele vai gerar mais dinheiro em caixa para a sua empresa. Bom, o segundo motivo, Matheus, a gente pode falar que é uma questão de matemática. Mas assim, como assim matemática? É o seguinte, quanto mais dinheiro você coloca para dentro da sua empresa, na teoria, né? Lembrando que a gente sempre fala aqui, as vendas precisam ser lucrativas, não adianta vender de qualquer maneira. Nós estamos falando o tempo todo que as vendas são o elemento mais importante que a empresa tem, mas elas, por si só, não resolvem o problema da lucratividade. A mesma coisa que você querer ter saúde, e aí você vai fazer ginástica. Mas aí você não dorme direito, você come um monte de porcaria no dia a dia, não vai ter saúde. Não é só a ginástica que vai lhe dar saúde. Não são só as vendas que vão tornar o seu negócio lucrativo. Você precisa ter outros ingredientes. Mas, voltando aqui para a nossa matemática, imagine o seguinte, se você tem uma empresa, imagine que você é empresário, tem custos fixos por mês de R$20.000, custos, despesas fixos e variáveis. Vamos simplificar aqui essa nossa conversa. R$20.000, tá? Aí você vende por mês R$30.000. Ótimo, né? Você está tendo um lucro de R$10.000. 10 mil. Não é bom? É ótimo, né? É. Porém, se você, ao invés de vender 30, você agora vender 40, e você gasta 20, você vai ter um lucro agora de 20. Se você vender 50, mesmo que você tenha aumentado um pouco a sua despesa, você agora vai ter um lucro maior. Ou seja, você tem um custo da sua infraestrutura, e quanto mais vendas você trouxer para a sua empresa, menos você aumentar esse custo, maior vai ser o seu lucro, né? Maior vai ser o seu lucro. Né? Então, é o que eu falo que é uma questão de matemática, entendeu? Quanto mais vendas, o cuidado que a gente tem que ter quando se fala das vendas caírem é que pode chegar uma hora que você não consegue nem pagar o seu custo interno. Entendeu? Porque a sua estrutura é muito mais cara do que as vendas. Então, de novo, né? Essas duas razões, quando se fala em lucro, elas são mais do que suficientes, né, para você priorizar. E, respondendo a sua pergunta, é por isso que elas são tão importantes, né? Com certeza. É muito bom, Tedraudo, ouvir um pouquinho mais sobre a sua visão na parte de vendas, mas você colocou aí 2 pontos. Teria mais algum pontinho para você explicar para a gente, falar para o empresário o porquê que é essencial fazer essas vendas no dia a dia? Veja só, eu sempre digo para o empresário que tem 2 grandes habilidades que ele precisa desenvolver na vida dele. Né? Uma habilidade seria a gestão, a administração, lembrando da minha história, e a segunda grande habilidade que ele precisa desenvolver na vida é a habilidade de vendas. Ele precisa se desenvolver como vendedor. Quando eu falo isso, o empresário às vezes bota a mão na cabeça, Federal, me peça tudo na vida, mas não me peça para eu me aprender a vender. Eu digo, mas é exatamente o que você tem que fazer. Você é empresário que está me ouvindo, empresário agora, você não tem como fugir dessa missão, a não ser que você tenha um sócio. Se você tem um sócio, esse cara ou essa cara é boa em vendas, ou ele é bom em vendas, e vocês dividem aí as atividades da empresa, tudo bem, nesse caso, tudo bem. Né? Fora isso, você não pode abrir mão de se tornar um bom vendedor, porque o dinheiro é seu, a empresa é sua. Você tem que trazer dinheiro novo para dentro da empresa, e você que tem que fazer isso. Né? Então, dito isso, quando você prioriza as vendas, você vai ter que se desenvolver como vendedor. Então, você vai, é outro motivo, né, que eu estou explicando, você vai se desenvolver, você vai desenvolver a habilidade que talvez seja a mais importante de todas, junto com a gestão, para que você tenha um negócio lucrativo e para que você tenha dinheiro em caixa. Entende? Então, você vai ser forçado a fazer isso, porque você vai priorizar, e quando você vai priorizar, você não vai ficar de braço cruzado, né? Esperando que as vendas caiam na sua cabeça. Você vai ter que se desenvolver. Então, é um segundo motivo aí muito importante, né, Matheus? Legal. Você falou em alguns podcasts passados que o empresário, para ele crescer a sua empresa, ele teria que sair do operacional e um pouco para a gestão. Queria saber se isso tem alguma correlação ao que a gente tem falado hoje, o empresário ele indo muito para a gestão, saindo muito do operacional, atrapalha as vendas?
da Pode empresa? atrapalhar. Pode atrapalhar. Essa é uma ótima pergunta. Lembra, de novo, vamos voltar para a minha história, né? Pode atrapalhar, viu? Essa pergunta foi excelente. Porque é o seguinte, lembra? Eu era técnico e aí eu me tornei um gestor. E aí, quando eu me tornei um gestor, eu achava que estava tudo resolvido na minha vida, porque eu administrava todas as partes bem da empresa. Inclusive, eu administrava bem a parte de vendas. Só que quem estava ali não era eu, eram outros vendedores que Uhum. não eram donos da empresa, como eu era da minha primeira empresa, né? Então, a gestão ela não pode ocupar todo o seu espaço a ponto de você não também ser um maior vendedor da sua empresa. Tem duas coisas que você não pode abrir mão da sua empresa. Não é? Porque Tem o que ter um meio produto termo, né? Tem que ter um meio termo, um equilíbrio ali, né? tem que ter um meio termo. Se brincar, as vendas vão ganhar essa briga aí. Mas tem que ter um meio termo, a palavra é essa, né? Uhum. Mas você não pode usar a sua habilidade como administrador, né? Porque eu falo muito isso, e já que você é um bom administrador, você abrir mão da parte de venda. Não, você tem que priorizar as duas coisas, as duas vendas e o comercial. Muito bom, Tideraldo. Eu estava com essa dúvida desde assim, da metade da nossa conversa aqui. Eu lembrei, eu falei, eu vou fazer essa pergunta para o Tideraldo. Mas então, o que o empresário precisa fazer para aumentar as vendas e ter mais lucro no seu negócio? Muito bom, porque essa pergunta pode não ter relação com a primeira, né, que é por que as vendas são essenciais, mas quando ele começar a praticar o que eu vou falar, ele vai ver que as vendas são essenciais mesmo na prática. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é óbvio, né, Matheus? É priorizar. Mas não é priorizar da boca para fora. Minhas vendas são prioritárias. E você pergunta a qualquer empresário, ele vai dizer, não, minhas vendas são prioritárias. Ele tem que fazer isso na prática, ele tem que dedicar tempo todos os dias para vender. Eu falo para o empresário fala, não tenho tempo para vender. Tá bom, então sua empresa vai acabar, né? Não tem tempo para vender. Mas eu digo para ele assim, além de eu dizer dessa maneira mais exagerada, eu digo assim, dedique 1 hora por dia. 1 hora só do seu dia, todos os dias, você dedica para vender. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é essa, né? Segunda coisa que ele tem que fazer, ele precisa se desenvolver como gestor, não, como um vendedor. Porque vender não é um negócio, a não ser que você já tenha nascido como vendedor nato, né, já tenha nascido assim, já tenha herdado essas habilidades de alguma maneira. Tem pessoas que não tem, a gente não disse que algumas pessoas são vendedores natos, né? Já nasceram com aquilo. Eu não era um deles, tanto que eu precisei me desenvolver. Se você não nasceu assim, e essa é uma habilidade raríssima, você precisa se desenvolver como vendedor, né? Porque é uma habilidade mais complexa que você precisa aprender a fazer, a vender, né? Tanto vender no mundo digital, vender no mundo físico, vender não só da maneira tradicional, aprender a vender. E a terceira coisa é você cair em campo para vender, porque não adianta você priorizar, né? Aprender e não cair em campo. As vendas são como uma adrenalina, sabe o que é uma droga assim, que a gente toma na veia, porque ela gera uma adrenalina muito grande. Não tem nada que dá mais felicidade para a gente numa empresa do que alguém comprar o seu produto. Matheus, quando alguém passa o cheque, ou faz um Pix, ou, sei lá, compra o seu produto, isso lhe dá uma satisfação enorme. A adrenalina, né, vai lá para cima. Então, isso lhe motiva a continuar vendendo cada vez mais. Então, eu diria que esses são os movimentos que você precisa fazer para implementar isso na prática, entendeu? É isso aí. Muito bom. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele tem uma empresa com alguns vendedores, mas quando a produção está baixa, ele vai e bota a cara. Ele vai e começa a vender e mostra que, ó, eu sou capaz, vocês também são capazes. Ele vai lá e mostra que ele também, além de gerir a empresa, ele também pode fazer as vendas. Eu acho isso muito interessante, entendeu? E você tem mais alguma orientação para os empresários aumentarem as vendas deles? Não sei se eu já deixei claro isso aqui, mas eu acho que é melhor a gente pecar por excesso, né? Sim, o empresário precisa vender de maneira ativa. Mas eu acho que já expliquei quando ele dedica tempo. Mas vamos lá, vamos reforçar isso, né, Matheus? Vender de forma ativa é você cair em campo para vender. O que é vender de forma passiva? É quando um cliente bate na sua porta, porque alguém indicou você para ele, ele bateu na sua porta e quer comprar de você. Isso é venda passiva. Você está em casa e o cliente bateu na sua porta. Venda ativa é quando você cai em campo para vender.
ou usando marketing digital, ou ligando para os clientes, ou fazendo um evento, né? Mas hoje se usa muito marketing digital para fazer venda ativa. Então, essa é uma coisa importante. E uma última, eu diria, uma última questão que pode não parecer que está relacionada às vendas, é você administrar bem o seu negócio. Mas, Geraldo, o que é que tem a ver administrar bem o negócio com vender mais, né? E você até fez uma pergunta parecida com essa. É o efeito sanfona, né? Quando você administra bem o negócio, você enfrenta o efeito sanfona quando as vendas chegam. Vamos lá. Se você tem 3 colaboradores e esses colaboradores eles conseguem atender sei lá, a demanda que você tem hoje, e você vai dobrar essa demanda, não significa que agora você precisa ter 6 colaboradores. Talvez você precisa ter 4, porque você administra muito bem todas as partes dessa empresa, você treina seus colaboradores muito bem, você contrata, seleciona bem, então não precisa necessariamente dobrar a quantidade de colaboradores, e eu estou usando colaboradores aqui como exemplo, mas estou falando, não precisa dobrar os custos que sua empresa tem, torná-la pesada, para você dobrar suas vendas, percebe? Você pode fazer tudo isso administrando muito bem as partes da empresa. Geraldo, explica isso melhor. Bom, uma outra parte que você precisa administrar bem é o financeiro. O que adianta você dobrar as vendas se você não administrar muito bem o seu caixa, seu fluxo de caixa, sabe? Os controles financeiros que a sua empresa tem. Você vai dobrar as vendas e vai continuar sem ter lucro, vai continuar sem ter dinheiro em caixa. Então, a empresa toda precisa lhe ajudar a lidar com as vendas que vão chegar quando você cair em campo para vender. Percebeu? Senão, você vai fazer isso tudo que eu disse aqui, vai bater o efeito sanfona lá na sua frente, você vai voltar para casa e vai parar de vender. Não sei se ficou claro, meu Deus. Bom, Sideraldo, ficou claríssimo o que você falou. Eu te dei um exemplo agora há pouco sobre um amigo meu que tem uma empresa onde tem os colaboradores dele que fazem as vendas para ele, mas quando a produção está baixa, ele entra na jogada porque não está tendo muita lucratividade, né? Está perdendo dinheiro pagando os colaboradores dele. E tem algum ponto mais crítico onde ele tem que entrar na jogada, onde o empresário tem que entrar na jogada para poder começar a vender e retornar a lucratividade da empresa dele, ou só mesmo quando a produção está baixa? O ideal é que mas o ideal nem sempre é o que a gente consegue fazer. O ideal é que ele realmente já desenvolvesse essa habilidade como vendedor desde o início. Mas isso é muito difícil acontecer, Matheus. Eu acho que você faz uma pergunta que quando você faz, já responde um pouco, que é bom, né? Você já tem uma percepção do que eu vou responder aqui, que é assim, o que vai acontecer na prática, né, é que é a trajetória, aquela minha trajetória, isso é mais comum. Domínio na área técnica do produto, depois você começa a perceber que você precisa ter um domínio como administrador, como gestor, né, ou como vendedor, e aí depois um domínio como vendedor ou como administrador. A ordem aí, né, a ordem poderia ser, no momento mais crítico, poderia ser técnico, vendedor e administrador, ou poderia ser técnico, administrador, vendedor. Eu até gosto mais da outra, viu? Técnico, vendedor, cai em campo para vender, e quando a empresa começa a crescer, aí ele vai e se desenvolve mais como administrador. Então, acho que quando ele tem um produto que ele testou, que o produto é bom, que ele viu que funciona, que os clientes estão começando a comprar, aí ele tem que priorizar fortemente as vendas. Bom, Sideraldo, eu queria saber agora, acho que essa pergunta agora que eu vou fazer vai ligar um pouco com o que você falou, né? Eu queria saber onde que os pequenos e médios empresários mais erram quando eles tentam priorizar as vendas para ter mais dinheiro em caixa. Bom, é fácil essa pergunta. Eles erram mais quando eles focam no produto, né? Esquecem do processo de vendas, priorizam no produto, acreditando que é o produto que vai fazer com que ele tenha mais lucro e que é o produto que vai fazer com que ele tenha mais dinheiro em caixa. Esse é um erro gigantesco, mas é o erro mais comum do empresário. Não é o produto que vai fazer ele ter dinheiro em caixa, não é o produto que vai fazer ele ter mais lucro. Claro que também é o produto, mas é a maneira de você vender esse produto para o mercado que vai fazer com que você tenha mais lucro, mais dinheiro em caixa. Imagina, Matheus, que você tem um produto maravilhoso. Pronto, imagina que a Coca-Cola resolvesse vender a Coca-Cola a 1 centavo. Ela ia ter lucro? Não ia ter lucro, né? Não ia ter como ter lucro. Então, a gente precisa ser capaz de fazer com que o nosso produto, quando eu vendo ele seja rentável. Ele não vai ser rentável
por si só. Tem aqui uma Starbucks perto da minha casa, uma rede americana de café, e que o café deles é um café, é caro o café lá, né? Quando você compara, a gente sabe que essa palavra caro e barato é relativo, né? Depende do valor que você gera para o seu cliente. Mas quando você compara o preço que você paga lá com o preço que você paga em outros locais, é um preço mais alto. Por que ele vende tanto? Porque ele desenvolveu o produto é bom, mas ele desenvolveu um processo de vendas que é tão bom, ou melhor, eu acho até que é melhor do que o próprio produto. Então, é isso que vai trazer lucro para a sua empresa. E o maior erro do empresário é ficar olhando para o produto, achando que ali ele vai ter lucro e dinheiro em caixa. Muito bom, Tederaldo. E você tem algum exemplo de algum amigo, algum aluno que já tenha passado por esse processo de priorizar vendas e ter lucros dentro assim do seu círculo de pessoas? Você pode dar um exemplo para a gente? Olha, quando eu lhe responder essa pergunta, que vários alunos vão ficar zangados comigo, porque é o seguinte, assim, é quase 100% dos alunos, das pessoas que entram, os pequenos e médios empresários, eles ou não têm a habilidade de venda desenvolvida, que isso é muito comum, porque não desenvolveram, não é porque eles são mais inteligentes, mais feios, mais bonitos ou bonitas, não é por isso. Não desenvolveram. Ou eles têm habilidade, mas param de vender, por conta do efeito sanfona e outras coisas mais. Então, é quase 5% dos alunos que têm esse problema das vendas. Ou vendem de maneira muito orgulhosa, de maneira passiva. Eu pergunto para ele se ele vende, ele diz, claro que eu vendo. Todo dia eu vendo. Eu pergunto para ele, tem uma pergunta que eu faço, Matheus, quando o aluno entra, que é assim, como é que você vende? A pergunta é assim, aí ele bota vendo por indicação e fala orgulhoso. Eu digo para ele, não pode vender só por indicação. Você tem que vender de maneira ativa. Então, quase 100% dos alunos têm esse problema. E quando eles descobrem não só que eles precisam ser os principais responsáveis pelas vendas, mas eles também descobrem que para eliminar o efeito sanfona, eles precisam administrar o negócio, aí eles começam a se tornar os vendedores que vão fazer com que a empresa aumente o lucro e tenha dinheiro em caixa. É sempre bom saber um pouco mais das histórias dos seus alunos, né? Porque isso, querendo ou não, ajuda a gente a dar um passo a mais, né? Tederaldo, eu queria saber agora o que muda na vida de um empresário quando ele prioriza as vendas. Além, claro, de ter mais dinheiro no caixa, de ter uma empresa mais lucrativa. Tem alguma coisa que muda mais na vida deles? Veja, eu posso falar de novo de mim, né? Estou falando muito de mim, mas eu acho que é importante, porque eu passei por isso, né, como empresário, mas posso falar dos meus alunos também, o brilho que eu vejo nos olhos deles, né, quando isso acontece, que é o seguinte, você quando não percebe da importância que você, que é o dono do negócio, tem com as vendas, você fica meio que refém, sabe? Você fica reclamando o tempo todo, porque as pessoas não querem comprar de mim, porque tem muito concorrente, porque o mercado está difícil. E quando você percebe que você é um ator, né, o que a gente chama protagonista, né, o ator principal, viu? Não é só um ator, como é que a gente chama? Coadjuvante, não, você é o principal, que vai fazer com que as vendas aconteçam, você então passa a ver que você tem controle da situação. A história da adrenalina, né? Você diz assim, fui eu que trouxe essa grande conta para a minha empresa. E não é para dizer que você é o melhor do que ninguém, não, é porque você passa a ver que agora você tem controle da situação. É você que vai trazer dinheiro novo para a empresa, né? Que esse dinheiro vai para o caixa, né? Que vai lhe dar a tranquilidade que você precisa na sua vida e que é esse dinheiro também que vai tornar a sua empresa, adivinha, cada vez mais lucrativa. Então, um sentimento assim, como é que a gente diz? Primeiro, da adrenalina, né, que sobe, de prazer, prazer mesmo, sabe? E segundo, de agora não, agora esse negócio é comigo, né? Eu sou completamente responsável por fazer a minha empresa se tornar lucrativa, né, com dinheiro que vai entrar das vendas, e ter, money, né? Dinheiro no caixa da empresa. Muito bom ver sua perspectiva nessas questões, né? Dando mais dicas para os nossos ouvintes empresários sobre como ter mais lucro e mais dinheiro em caixa, vida tranquila, né? Infelizmente, nosso papo estava muito bom, mas infelizmente a gente termina por aqui mais um podcast e a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Peço a vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, que se inscrevam no nosso canal. Fiquem ligadinhos aí que vai vir muito mais podcast por aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau, até mais.